Show. Bom, gente, boa noite. A gente vai estar apresentando aqui o nosso plano de aula. O tema que nos foi que a gente ficou incumbido de fazer foi o tema do candomblé, assim como o tema do nosso primeiro seminário. E, bom, elaboramos aqui esse plano de aula focado nas relações étnico-raciais e também elaboramos um material pedagógico que anda de maneira paralela aí com o ideal que a gente quer atingir. Beleza? Bom, apresentando o nosso tema, né, basicamente, como eu disse, o candomblé abordando aspectos de cultura, história, rituais e sua importância na formação da identidade afro-brasileira. É um tema essencial da educação para a diversidade, né, do combate ao racismo e da valorização dessa cultura afro-brasileira, que, em certo grau, faz com que ela seja indissociável da imagem de certos, principalmente de certos estados brasileiros, como a Bahia. Justificando a escolha dos aspectos gerais e do público-alvo, a nossa aula ela foi basicamente planejada para os estudantes do ensino fundamental 2, basicamente ali do 8º e do 9º ano, e nós escolhemos essa faixa etária porque os estudantes eles já possuem maturidade para compreender os fenômenos culturais, históricos e sociais, principalmente aqueles mais profundos, né, como a identidade, a religiosidade, o racismo estrutural e principalmente a diversidade. A justificativa legal e pedagógica, bom, nosso plano ele se apoia na legislação brasileira do combate ao racismo e valorização da cultura afro-brasileira, como a Lei 10.639 de 2003. Bom, diretriz curricular nacional das relações étnico-raciais, e a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. O objetivo é a desconstrução dos preceitos e a valorização da herança africana de maneira a fortalecer essa cultura escolar antirracista. Passando aqui para os objetivos da aula, né? Como principal objetivo, né, o objetivo geral, a gente trouxe compreender o candomblé enquanto patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro e reconhecer sua importância na formação da identidade nacional, combatendo alguns estigmas e preceitos. Bom, dos objetivos específicos, a gente pode sintetizar em alguns, né, como identificação de origens, reconhecer elementos estruturantes, refletir sobre a intolerância religiosa, debater práticas antirracistas e produzir uma HQ, ou seja, uma história em quadrinhos, né, representando essa tradição. Bom, Agora eu vou falar um passo a pouquinho dar agora a palavra para o Guilherme. vou falar um pouquinho agora da metodologia, do passo a passo, né? Então, a aula será realizada em 3 momentos. O primeiro deles será a acolhida e a sensibilização, né? Duração de mais ou menos de 15 minutos. Aí teremos a exibição de imagens de terreiros, instrumentos, roupas e celebração para trazer, né, a ideia do candomblé, né, despertar ali o conhecimento, né, interesse dos alunos, né, o reconhecimento também e perguntas ali para trazer o que eles já ouviram falar sobre o candomblé, né, quais são as falas, são positivas, são negativas, são neutras, ou se são carregadas de preconceito, né, que a gente sabe que são, para já trazer essa discussão. E tirar deles também de onde vieram essas ideias, né? Aí na sequência a gente traz a construção conceitual, né? Cerca de 25 minutos. Aí a aula seria dialogada com os seguintes pontos, né? A origem africana e povos que deram origem às tradições, como Yorubás, Jejés, Bantus, né? A estrutura do candomblé, ou seja, os orixás, as hierarquias, as casas, os terreiros, os simbolismos, né? Rituais mais importantes como o xiré, o bori, ebós, a feitura, né? As obrigações, os banhos, as lavagens e também os jogos de búzio, né? A importância dos terreiros como espaço de preservação cultural e resistência, né? O racismo religioso, a intolerância e o uso disso, né, com imagens ali, né, para ilustrar a nossa fala ali, né, todos esses conceitos. E aí, na sequência, temos uma atividade prática, né, cerca de 30 minutos ali, né, que é a estruturação de uma HQ, né, de uma história em quadrinho autoral, né, representando um ritual ou um orixá
né, em uma situação que envolva a combinação ao combate, né, à intolerância religiosa. Então, a HQ deve conter os personagens aí, afro-brasileiros, né, o respeito à fidelidade à cultura, sem caricaturas, sem estereótipos, né, e um pequeno diálogo ou uma narrativa explicando o que está acontecendo. E aí partimos para o encerramento, né, cerca de 10 minutos ali, né, o compartilhamento das produções, uma roda de conversa, de debate, né, no qual os alunos vão apresentar o que eles fizeram, né, e como isso contribui para o combate do racismo religioso. E aí, essa é a nossa aula, né? Aqui estão as nossas referências, né? E aí a gente traz aqui embaixo um pouco do nosso material que a gente propôs aí, né? O material basicamente é um livro de colorir, né? Um estilo aí meio Bob Goods, né? Combinando aí com o que nós estamos atualmente, né? Só que dos orixás, né? Já é uma forma de inserir os orixás, né? De uma forma bem lúdica ali, né? Contar um pouquinho sobre eles também. Então, o material, né? Vai ter o quê? Ilustrações, né? Primeiramente a capa, né? Contendo o título Orixás para Colorir, Cultura, Ancestralidade e Arte, né? Ilustração um círculo com vários orixás estilizados, né? Como Oxum, Ogum, Xangô. E aí, ao decorrer das páginas, teremos os orixás. Então, Oxum, Ogum, Xangô, né? Yansan, Oxalá, Iemanjá, as suas características, juntamente, né? Também com as suas imagens, né? A imagem de cada um deles aí, né? Então, essas são as imagens que nós trouxemos, né, para as crianças poderem colorir, e basicamente é isso a nosso planejamento. Então, muito obrigado. Obrigadão, gente.